Você alguma vez gostaria de ser escolhido para algo e não foi escolhido? Ficou ali no banco de reserva? Se você já aconteceu isso com você, ou muitas vezes já percebeu outras pessoas que já aconteceram, vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos para poder meditar a palavra todos os dias. Lembrando aí que no canal tem outros vídeos que você pode compartilhar, pode aproveitar, conteúdos maravilhosos aí preparados para você. Também lembro que nas descrições você pode aí se inserir nos grupos de WhatsApp, onde você pode receber diretamente o link, seja das homilias, seja também lá do meu canal, para quem gosta também de acompanhar a vida dos santos, a espiritualidade dos santos. Vá também, participe lá do canal, uma maravilha. Já estamos aí chegando a 1000 pessoas que estão acompanhando aí pelo WhatsApp, então isso é muito legal, perceber o quanto essa palavra tem espalhado. Quero pegar hoje com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, depois do versículo 20 ao 26. Diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou nas Escrituras sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no nosso meio, e começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha apelido de Justo, e Matias. Então apresentaram esses 2 homens, José, chamado de Barsabás, ou seja, Bar é sinônimo de pai, né? Então qual que é o seu pai? Né? Então quando você fala assim, Bartimeu é filho de Timeu, Barsabás, filho de Sabás. Então aqui temos uma pessoa que tem um nome, no sentido de que é apresentado o seu nome, é apresentado a sua paternidade, ou seja, a paternidade, o seu pai, é apresentado aqui também o seu apelido, ele era conhecido como um homem justo. Olha que forte, que apelido, ou seja, que colocação que fazem deste homem. E depois coloca o nome de Matias. E não dizem de quem ele é filho, não dizem nenhuma qualidade, porque ele não tem nenhum apelido aqui que designe uma qualidade dele, não é dito nada sobre ele, mas simplesmente é apresentado como Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos, mostrai-nos qual dos 2 escolhestes para ocupar neste ministério o apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 12 apóstolos. A sorte caiu sobre aquele que não tinha nada, era Matias. Quantas vezes isso acontece, né? As pessoas têm lá membros na igreja, membros na comunidade, membros do teu trabalho, e a gente fica pensando em todas essas qualidades que aquelas pessoas têm para escolher. Isso é bom? É óbvio que é bom, mas parece que às vezes Deus usa de algumas estratégias que saem um pouquinho da nossa racionalidade. Ele começa a chamar aquele que estava lá sem qualquer qualificação, no sentido de que não havia ali sinais de que poderia ser escolhidos segundo alguns critérios, mas aquele que tinha todos os critérios ficou de lado. Às vezes as pessoas se aproximam de mim e falam: Padre, eu quero receber a experiência do Espírito. Padre, eu quero participar de alguma coisa na igreja, de alguma coisa, mas ninguém me chama. Às vezes acontece muito isso, pessoas que querem realmente fazer algo, mas ninguém convida, ninguém aproxima. E aí existe esse desafio, que a pessoa fica esperando algo que parece não acontecer, como se Deus estivesse deixando a gente ali meio de lado. E quantas vezes a gente ora, né? Eu me lembro que eu chegava no grupo de oração
e ficava ali pensando, será que um dia vão me convidar para dar uma palavra, para participar? E eu ficava ali esperando, às vezes eu participei mais de 3, quase 4 anos do grupo sem ser convidado. Mas estava sempre presente. Mas não havia aquele convite que eu tanto esperava. Quando eu comecei a namorar, aí era interessante, porque me chamavam por causa da minha namorada. Então, me chamava a minha namorada, eu ia porque tinha que acompanhar a minha namorada. Uma vez uma pessoa falou assim com a minha namorada, né, aproximou dela e falou assim, começou a falar com ela todos os pedidos de oração que ela gostaria que minha namorada intercedesse, que rezasse. Eu ficava olhando para aquilo, eu falava assim, meu Deus, como é bonito, né, uma pessoa confiar suas orações a outra. Eu falava assim, será que um dia, Deus, alguém vai confiar a oração dela para mim? Será que um dia alguém vai querer que eu reze por ela? E é interessante porque esse dia nunca acontecia. Eu ficava esperando. E aí você vai percebendo o seguinte, há um tempo justamente para cada coisa. E aquilo que nós sonhamos de poder estar ajudando, de estar em algum lugar, e às vezes a gente é colocado ali de lado, ou parece que ninguém te percebe, Deus está te falando alguma coisa. E a você que recebe muitas graças, é convidado a muitas coisas, também você está sendo convidado a olhar para aqueles outros. Aqueles outros que talvez não tenham grandes expressões, mas que Deus é quem capacita. E eu penso muito nisso, porque quando eu olho para aquilo que Deus vai fazendo na minha vida, eu percebo o quanto Deus vai capacitando. Por quê? Porque Ele te traz para si. E é por isso que, por mais que nós possamos ter títulos, os títulos diante de Deus se tornam um segundo plano. Simplesmente para Ele dizer o quanto Ele é capaz de fazer em pessoas tão debilitadas. Por isso, se você tem pessoas debilitadas que estão aí na frente da igreja, isto é um sinal da graça de Deus, porque Deus chama eles para manifestar a sua força. E aí você vai percebendo, né? Nós estamos nesse tempo rezando também pelo Padre Jonas, pela saúde dele, e você vai percebendo que, por exemplo, um homem gago, como Moisés, transforma-se em um grande comunicador, tem uma obra que inegavelmente é uma das maiores obras de comunicação que nós já temos na nossa história. Por quê? Porque Deus vai lá e começa a chamar aquele que não tinha capacidade para justamente mostrar a força da sua graça. E às vezes eu fico pensando que quando a gente fica ali, muitas vezes de lado, a gente fica assim, nossa, mas eu sou melhor do que aquela outra pessoa. Nossa, mas eu faço isso melhor do que aquele outro. Nossa, será que eu poderia dar melhor retorno? Será que não é esta autossuficiência, este orgulho que chega ali do teu coração até o coração de Deus? Será que é isso que não está impedindo de que a graça aconteça na tua vida? Porque há ali dentro de você algo que você precisa descer? São tantas coisas que a gente vai se perguntando, mas no fundo é uma só coisa que nós precisamos entender a partir desta palavra. É que Ele é quem escolhe. Seja você com grandes capacidades, seja com poucas, seja como todo ser humano, com boas e coisas também, com dificuldades, é escolhido por Ele e é chamado a tomar um lugar no apostolado. Qual é o lugar no apostolado que você tem tomado? Você tem assistido, tem participado conosco, comentado, mas qual é o lugar do apostolado que você tem tomado, que Deus tem te dado e tem também te conduzido? E muitas vezes a gente também é chamado, mas a gente se coloca de lado. Isso também é muito grave. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Se você é chamado, não foi as pessoas que te chamaram, foi Deus que te escolheu. Por isso não se deixe de lado, mas escolha o Senhor. Em vez de você ficar pensando, não tenho isso, não dou conta disso, não vou fazer isso, tem outros melhores. Pense naquilo que o Evangelho nos diz hoje. Pense nos grandes homens da nossa sociedade, homens santos, o que eles fazem diante da pequenez deles. Vamos pensar um pouquinho sobre esta dinâmica do Espírito. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.